Shalom, eu sou Havaya Ben Kenessia e eu vou trazer aqui uma questão que é o seguinte. A gente sabe já que gramaticalmente, e tem muitas outras referências, que o tetragrama, a pronúncia original do tetragrama é Yarva. Yarva é a pronúncia fonética original, a mesma pronunciada por Moshe, Moisés. Então as pessoas com um entendimento equivocado acham que, por exemplo, Judá em hebraico, que é Yehudá, não é Yehudá, é Yervadá. E, por exemplo, judeus acham que lá em judeus em hebraico, que no caso é Yehudim, seria Yahudim ou Yervedim, porque acha que nesses nomes, assim como nomes de alguns judeus, tem que ter o nome de Deus em hebraico. Sendo que o nome é constituído, não é só de fonética. O nome é constituído, ele tem três naturezas: a escrita, a fonética e o significado, que é a parte etimológica do nome. Então, o que acontece? Quando é questionado de onde é tirada essas fontes, essas pessoas geralmente não respondem. Por quê? Porque grupos como o grupo do pessoal que é liderado pelo Romilson, não tenho nada contra o Romilson, mas o que ele ensina é o que está equivocado, fica difundindo, porque eles interpretam de maneira incorreta, que não tem base nenhuma, nem na gramática e nem no texto e contexto dos versículos da onde eles usam. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre isso, basta procurar. Mas enfim, vamos lá. Aí a gente pode ver o tetragrama está dividido em duas sílabas. No caso, se não for dividido, seria assim. Aí você pode ver o tetragrama em cima. Embaixo a gente tem o trigrama. O que quer dizer trigrama? Trigrama quer dizer 3 letras, que é o que está embaixo. Então a gente vê aí do lado direito, a gente tem o sufixo IA. Esse sufixo ele aparece em vários nomes, no final dos nomes, tá? E ele também funciona como nome independente, como um nome, uma contração do tetragrama, que é confirmado inclusive pela Enciclopédia Judaica, que essa é a primeira sílaba do tetragrama, tá? Embaixo a gente tem Yarro. Esse Yarro, ele aparece por volta do século X, mais ou menos específico no final do século IX, o início do século X, esse Yarro aparece. Até então, os outros nomes, por exemplo, Isaías em hebraico, Yesha Yarro, esse nome era originalmente, antes do século X, Yesha Yah, não era Yarro, tá? Esse Yarro só aparece por volta do século X, entre o final do século IX para o século X, quando é introduzido o Vav no final. Eu tenho também um vídeo aqui no canal, basta procurar, que explica essa questão, tá? Do lado esquerdo, eu tenho os prefixos. Esses prefixos com o trigrama, eles só aparecem assim: Yehu, que é o primeiro, e depois aparece Yehu, como no nome Yehoshua, que alguns insistem em dizer que é Yahushua, Yahushua, enfim, tantos outros nomes que estão inventando, mas não tem harmonia com a gramática do hebraico. Então vamos entender de forma mais completa. Primeiro, por que no nome judeu em hebraico, Judá em hebraico e outros nomes, no início como prefixo, eu não posso aplicar o Yah de Yarvá? Por que eu não posso fazer isso? Primeiro, porque a distinção silábica não permite que se faça isso. Os prefixos, que são compostos do trigrama, como Yehu e Erro, eles são uma única sílaba. O que significa isso? Que a distinção silábica, essa regra vem desde a época que surgiu primeira vez o hebraico. Então, o que acontece? Se eles são os prefixos Yehu e Erro, são uma única sílaba, a regra da distinção silábica diz o seguinte, que uma única sílaba só pode ter uma única vogal plena, só uma vogal plena, não pode ter duas vogais plenas. Então o que acontece?
O VAV, que está no final dos prefixos ierru e erro, esse VAV ele já está exercendo o papel de vogal plena. Então não pode ter outra vogal plena. Então significa o quê? Que não dá para ter IA. Por quê? Porque tanto com comet, que é aquele Tzinho, como o Tzinho que aparece embaixo do Yud de Yarro, ou se fosse com patar, não dá para colocar nesses prefixos. Por quê? Porque eles também seriam vogais plenas. Então teríamos o quê? 2 vogais plenas num único prefixo. E isso já quebra a regra. A regra diz que não pode, é só uma. Então, entre as semivogais, o Shevá foi o mais adequado para estar nesse trigrama. Até porque o Yud, ele tem uma tendência de preferência pelo som de E, que é o caso do Shevá, ele é um Ezinho bem fraquinho mesmo, bem esvaído, tá? Então, isso já quebra essa questão. Outra coisa que é importante saber, e a gente prestar atenção, que o prefixo do tetragrama é diferente desses prefixos, tá? Vamos analisar aqui. Aqui, ó. Em cima você vai ver o tetragrama dividido em 2 sílabas, tá? Existe até gramática, livros de gramática que comprova que essa é a divisão correta para o tetragrama. Ele tem só 2 sílabas, o tetragrama, tá? Qualquer sílaba a mais vai sair fora da harmonia com a gramática e é apenas falácia, não tem comprovação nenhuma, tá? E olha só, analisa aí. Assim como fala a enciclopédia judaica, a própria enciclopédia judaica diz que Iá é a primeira sílaba. Então, olha aí a divisão como é que fica, tá? Então, veja bem que na primeira sílaba do tetragrama, no final a gente tem um Re. E esse Re, segundo a regra do Emut Hakriá, que traduzido para o português significa mães de leitura, ou mães da leitura, o que acontece? Esse Re está no final da sílaba, e a regra determina que ele tem um som de A. Então, ele é representado pelo A e mais o H, que é a representação consonântica do Re, pelo fato dele não estar fechando a sílaba aí, tá? Então, o que acontece? Você veja que o prefixo do tetragrama é diferente dos prefixos ierro e erro. Por quê? Porque ierro e erro terminam com VAV, não terminam com Re. Esse que é o ponto correto de se entender. Aí, o que acontece muitas vezes? A pessoa não entende, mas por que o trigama como sufixo Yarro tem o som de Iá? Isso é muito simples, porque primeiro ele tinha essa forma de Iá, que está aí em cima. Era isso, então já estava determinado o A. Pelo quê? Pelo Re que está aí. Só que por volta do final do século IX para o século X, antes do Messias, foi acrescentado um VAV logo após do Re. Então, como já tinha o som, como já tinha a representação, a indicação do Re, indicando que tinha a vogal A logo após a letra, a consoante Yud, essa vogal permaneceu. E agora o Re ele vai fazer o papel de quê? De consoante, que ele tem som de R fraco. Ele é representado pelo H, mas com o som de R fraco. E aí ele é acrescentado um VAV no final desse IA. E aí, como você pode ver aí embaixo, eu separei com traço. Como fica? Observe que Yarro, ele tem 2 sílabas. É por isso que ele é possível ser IA. Porque primeiro ele tinha a forma anterior de Iar, que é representado pelo YAH. E agora, com acrescentado o VAV, o IA é formado do Yud e mais a vogal, que é representado pelo sinal Kamet, que é esse Kamet Gadol, que é esse Tzinho embaixo do Yud. Então, o que acontece? E aí, a segunda sílaba fica o Re está no início da sílaba, ou seja, a regra do Emut Hakriá, mães da leitura, diz o seguinte, que uma consoante vocálica, quando está no início de uma sílaba,
ela permanece como consoante. O He aí em Yahoo está no início da segunda sílaba e o Vav no final. Ou seja, o Vav, como consoante vocálica, emite o som de U, o som primário de U. E aí a gente tem o quê? Yahoo. Só que o que acontece? No hebraico moderno, esse He, que é representado pelo H com som de R fraco, ele é silenciado, esse som. Isso é no hebraico moderno popular ou no hebraico comum. E aí é silenciado esse som. É por isso que muitas vezes você vê um judeu, alguém, em vez de dizer Yesha Yahu, ele fala Yesha Yau, tá? Mas isso é no hebraico moderno. Não tem nada de hebraico bíblico e muito menos arcaico, tá? É por isso que, por exemplo, você vê um documentário sobre achados arqueológicos, quando eles vão ler o nome lá, eles não lêem segundo a regra do hebraico arcaico, nem do hebraico bíblico. Eles lêem o nome, mesmo sendo um nome em hebraico arcaico ou bíblico, eles lêem conforme o hebraico moderno. É por isso que eles falam Yau. É esse que é o ponto, tá? Que é importante entender. Já o prefixo Yerro e Erro, esses prefixos eles são um só. Então não tem como ser Yah. É impossível, gramaticalmente não é possível. Tá ok? Então é simplesmente isso. Mesmo o tetragrama tendo a pronúncia Yarva, os outros nomes hebraicos continuam exatamente como estão em hebraico. No Tanar, no Antigo Testamento em hebraico. Judá ou Judas. Yehudá. Judeus. Yehudim. Ou então judeu no singular. Yehudim. Tá? Não muda nada. Não tem esse acréscimo. Josué. Yehoshua. E esse mesmo Josué, Yehoshua, ele é chamado de Yeshua no próprio Taná, tá? Então é só isso que eu queria mostrar. Então não tem base gramatical, não tem achado arqueológico, não tem nada. Para que o nome do Messias fosse começar com Yahoo, Yahshua, esses nomes tudo nome híbrido, inventado. O nome do Messias é Yeshua, não é nem Yeshua, tá? Eu já vi alguns falando assim, é Yeshua, tá bom? Basta procurar aí no canal que eu tenho vídeos de professores explicando a pronúncia do tetragrama, o nome original do Messias, tenho rabino, tenho vários pontos aí. Basta ter uma paciência e procurar, tá bom? É isso aí, Shalom.